Alô, alô, galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio ultra especial, até porque nós estamos inaugurando a nossa casa nova aqui do Desenvolva-se Cast. Imagino que você esteja feliz por esse nosso avanço, essa nossa nova conquista. E olha só, eu acredito que isso merece pelo menos uma inscrição nesse canal ou pelo menos um comentário nesse vídeo que você vai aprender aqui hoje, não é? Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Inclusive, nós estamos crescendo, nós estamos avançando e eu tô muito feliz com o nosso engajamento aqui. E eu não tenho dúvidas que esse episódio de hoje, ele vai te ajudar muito. Antes, porém, esse episódio é patrocinado pela Tech for Humans. Você aí que está me escutando, você que é do mercado, você precisa melhorar os seus processos de back-office e também de atendimento ao cliente. Você entende que faz sentido você colocar tecnologia e inteligência artificial para te ajudar nesse processo? Não perca a oportunidade de fazer como grandes bancos e as maiores seguradoras do mercado, utilizando as ferramentas de inteligência artificial da Tech for Humans. Entre em contato com eles aqui agora mesmo e peça uma avaliação gratuita do seu cenário, daquilo que você tem passado. A galera da Tech vai conseguir te ajudar de uma forma ultra especial. Galera, o bate-papo de hoje, eu não tenho dúvidas que vai te ajudar muito no crescimento da sua carreira. Aliás, eu sempre digo o seguinte, você não trabalha para alguém, você trabalha para você. Por mais que você esteja empregado dentro do formato aí de CLT, você está ali dentro daquela empresa, mas você está trabalhando para você e você está construindo a sua carreira. E para isso, para que a gente continue crescendo de uma forma intencional e do jeito certo, que são coisas diferentes, nós precisamos ouvir as pessoas certas. E para falar sobre esse bate-papo hoje, eu trouxe um convidado ultra especial, que eu gosto muito, respeito. Eu já falei que eu quero ser amigo dele, só que o cara não salva nem o meu número no WhatsApp direito, que não aparece a foto dele. Mas eu tô feliz demais de receber aqui Thiago Borba. Cara, que honra! Fala, meu xará. Você tá bem? Tudo bem? Bem demais. Obrigado. Só que o seu é com H, né, cara? É o meu jeito certo, né? Por que é o jeito certo? Não sei, meu pai e minha mãe escolheram. Acredito que seja o certo. Bem, tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso. Ninguém vai morrer por isso. Perfeito. Mas entre groselhas e papo sério, te trouxe aqui porque você é um cara que tem background. Você, apesar de ser mais novo, inclusive, você tá com 26 anos. 26. Você é uma referência, não é? Apesar de ser flamenguista, inclusive, né? Haja essa importância. Não vamos falar disso. A gente tá há 2 dias, na verdade 1 dia, das oitavas da Libertadores. E eu já tenho certeza que o Flamengo será eliminado. Eu já estou sofrendo, acreditando, como um bom flamenguista, que amanhã pode dar qualquer coisa. Isso é o que mais me preocupa. Legal. Se alguém quiser esse corte, me chama depois aqui no direct que eu venho. Brincadeira. Tomara que eu esteja errado. Exato. Ou não. Mas vamos lá. Você hoje atua na Tech for Humans, tá na posição de Account Manager e também é um cara que é formado em Direito, certo? Certo. Legal. Trouxe essa breve introdução aqui sobre você, mas na verdade eu vou pedir pra você se apresentar aqui pra galera, pra turma que ainda não te conhece, apesar de você já ter gravado aqui lá atrás. Foi. Eu fiz uma participação ali que eu nem tava convidado. Você veio falando, não tem meu número no WhatsApp. Não sei se acho que não é verdade, mas eu não estava convidado pra esse podcast. Que isso, eu estava lá no escritório, entra aí, fala meia dúzia de pitaco aí, eu entrei e falei. Não, e os pitacos, galera, que ele falou, inclusive, ele me deu uma invertida, assim, ao vivo, porque a gente tava falando sobre feedback, start topic, continue. Foi. E aí alguém falou, dá um exemplo, e eu aí dei o exemplo, aí você virou pra mim e falou assim, não gostei porque eu acho que faltou isso, faltou aquilo. Eu falei, obrigado pelo podcast. Olha a franqueza que ele já tá falando. Olha a franqueza, esse é o tema. Mas galera, a gente precisa entender que o crescimento profissional ele tem algumas premissas, e o Ti, que vai se apresentar aqui agora pra gente, ele tem encarregado isso de uma forma muito intencional e não tem como negar os resultados que têm aparecido aí na tua carreira, na tua vida. E aí eu quero começar já falando sobre isso, Ti, mas antes se apresenta pra gente, por favor. Boa. Ti, prazerzaço estar aqui, primeiro no estúdio novo, então parabéns por isso também, sei que é uma conquista. Obrigado. Cara, meu nome é Thiago, inscrito do jeito certo, tenho 26 anos, sou carioca, moro em São Paulo há 1 ano e pouquinho. Faço parte da Tech for Humans, sou muito feliz fazendo parte da Tech for Humans, sou account manager, então
como o Ti falou sobre seguradoras e bancos, hoje sou responsável por uma das maiores seguradoras e bancos do país, aqui olhando para clientes da Tech. Então, estou muito feliz com minha posição e acho que o assunto hoje tem muito a ver com a jornada profissional, mas também como é que a gente vai sofrendo diversas lutas, né, ao longo da jornada, e faz parte, tá tudo bem, mas quando que a gente precisa se preparar, buscar autoconhecimento, buscar pessoas como o Ti, que para mim também são referência nesse tema de entender mais sobre o ser humano, e acho que a gente já tá mais do que na hora de falar sobre ser humanos normais, né, ser humanos que erram, ser humanos que não têm sucesso do dia pra noite, ser humanos que trabalham de fato para melhorar intencionalmente, como você sempre fala, e eu sou um desses e tenho certeza que ainda tem muito chão. Tô feliz até agora, mas ainda tem muito chão pra... Feliz e insatisfeito, né? Feliz com o que eu consegui e insatisfeito e buscando aquilo que eu ainda acredito que eu consigo. Então, achei um pouquinho sobre o assunto e um pouquinho também sobre a minha personalidade. Já dei uma introduzida aí. Bom demais. E é justamente isso, porque a galera que tá ouvindo a gente, às vezes olha duas pessoas no podcast e fala assim, poxa, não, eles são super-heróis e não erram e querem ali vomitar um monte de regras que às vezes nem utilizam. Pelo contrário, nós vamos falar aqui sobre crescimento profissional, mas também o ponto principal aqui é qual que é o nosso desenvolvimento pessoal, o que a gente consegue fazer por nós mesmos para continuar evoluindo. São treinamentos que a gente acaba ministrando ali na Tech for Humans também. Eu cuido de um programa de treinamento e desenvolvimento lá dentro, e isso acaba refletindo de forma prática na vida das pessoas. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar demais no seu crescimento profissional. É muito lindo você chegar aqui e falar assim, poxa, eu sou um account manager de uma empresa que cuida das maiores seguradoras, tem bancos ali, etc e tal, mas não começou por aí, né, Ti? Tudo tem um começo, cara. Conta um pouquinho aí pra gente da nossa trajetória profissional pra galera que tá em casa começar a entender de onde você saiu, como que você começou a fluir. Boa. Cara, eu sempre fui aquele aluno bem mediano pra baixo. Sempre fui aquele cara que nunca gostou de estudar, não por ter muitas distrações, mas sempre fui muito questionador, assim, cara, por que tem que ficar estudando matemática, biologia? Eu gosto de história, geografia, português. Então sempre foi muito meu perfil e sempre fui aquele aluno meio nota 6 e 7, olha lá. E aí durante o ensino médio eu comecei a mudar isso, comecei muito bem naquilo que eu já era bom, então comecei a ser o melhor da turma em alguns cenários. Nos outros eu fazia o básico pra cumprir tabela mesmo e falar, cara, vamos preparar pro vestibular porque eu quero direito. Comecei a faculdade de direito, logo no primeiro período eu já estava extremamente insatisfeito. Eu acho que a maturidade também foi me moldando um pouco sobre... Cara, você pode ser um insatisfeito, mas você não precisa ser infeliz, né? Uhum. Acho que são coisas um pouco diferentes, assim. Cara, eu sou insatisfeito porque eu ainda quero buscar e quero alcançar muita coisa, mas eu não preciso pra isso me sentir, pô, tô muito abaixo, não tô feliz. Não, cara, eu posso estar feliz com o que eu tenho hoje e ser grato por isso, e devo ser. Mas no primeiro período eu já tava bem insatisfeito com esse cenário, eu já tava falando, pô, a faculdade é muito chato, não tá andando, vou procurar emprego, vou procurar um estágio. Sempre morei com meus pais, então condição financeira familiar boa, assim, no sentido de que eu tinha tudo ali, eu não precisava trabalhar desde o início. Então fui buscar um estágio e comecei a estagiar numa área completamente diferente do meu cenário atual, né? Comecei no núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública como um estagiário voluntário. Então era aquela coisa de... O cara era estagiário voluntário. Voluntário. Que isso, cara? Era exatamente aquele cenário, e eu vou ser muito franco aqui, de... Meus pais falam, toma aqui a passagem do metrô 2, 3 vezes por semana. E ali eu já entendia que eu gostava muito da área criminal. E ali o meu primeiro estágio foi exatamente nisso, especialmente cuidando ali de presos em situação de ou manicômio ou hospital penitenciário. Então foi uma experiência muito rica, assim, a primeira oportunidade de trabalho foi com uma defensora muito fora da curva, com um time muito fora da curva, e lidando com uma coisa também que pra todo mundo era meio que assim, tá, mas como assim? Que loucura, que isso, que absurdo. E vou te falar que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, de lidar com pessoas realmente que estavam sendo vulneráveis com a gente, sendo pessoas reais. Sim. Então aquilo ali pra mim foi uma baita primeira experiência, da qual me orgulho muito. E, bom, depois eu fui pegando outros caminhos, acabei
indo para um escritório ali logo um pouco antes da pandemia. Fui para um escritório na área que eu gostaria. No escritório eu gostei, fiquei lá um tempo, mas depois eu falei, cara, não é isso que eu quero. Já no escritório de advocacia. Já no escritório de advocacia eu consegui ali, foi no ano da pandemia, salvo engano, ali, acho que final de 19, eu entrei no escritório e março de 2020 começou a pandemia, então eu fiquei um tempo trabalhando remoto pelo escritório. Foi ali também que eu decidi fazer um podcast com os meus amigos, então tive uma jornada empreendedora olhando mais para podcast. E aí, cara, depois de um tempo eu falei, olha, realmente já tentei o setor público, já tentei o setor privado e tem uma coisa que eu preciso ser comigo mesmo, é franco. E eu tava falando, cara, eu vou acabar a faculdade, já tô no 7º período, estagiei durante a faculdade toda, eu vou acabar, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero ser um advogado, eu não quero fazer concurso público, eu quero lidar com pessoas e negócios numa situação muito mais flexível, inovadora, do que algo tão engessado, tão lento, moroso, hierárquico como era o direito. Então ali que foi minha virada de chave de falar, pô, eu preciso buscar alguma coisa em startup, buscar alguma coisa que tenha a ver com tecnologia, para que eu consiga chegar nesse lugar que eu desejo. Então foi um pouquinho da minha história profissional que faz com que eu chegue até aqui, e aí, eu não sei se você vai querer entrar mais nisso, mas é um pouquinho da minha jornada. Legal. E, com toda certeza, você aprendeu muita coisa, porque, sem dúvidas, um cara que se voluntaria para ser estagiário de um lugar, tá com o coração ensinável e disponível para aprender muita coisa, principalmente sobre si, nesse processo de evolução, não é? E eu imagino que a galera esteja se perguntando, tá, mas o que vocês vão ensinar hoje? Quais são as ferramentas, né, que eu vou conseguir colocar em prática no meu dia a dia que vai conseguir me ajudar? O Ti já falou bastante sobre uma aqui. A primeira é franqueza, e você que tá ouvindo a gente não tem ideia do quanto que isso é libertador para sua vida, para você praticar para consigo mesmo e também para com o outro. E a outra questão, empatia. Porque hoje nós estamos diante de um gerente de contas, né, que mexe com grandes corporações aqui do Brasil, e se ele não consegue ter esses dois aspectos comportamentais na vida dele, ele não consegue desempenhar bem a habilidade técnica que ele tem. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Lá atrás você começou a falar que começou a ser franco com você mesmo. E tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui agora, Ti, e fala assim, poxa vida, será que eu tô sendo franco comigo mesmo nessa carreira que eu decidi seguir? Tem tantos, cara, que são frustrados, literalmente, entram numa faculdade dos sonhos dos pais. Putz, medicina, eu conheço médicos, cara, eu conheço literalmente, não é de ouvir falar, eu conheço médicos que fizeram o curso por conta dos pais e querem cumprir o desejo do pai. Não é? Outros advogados e por aí vai, até porque eram as profissões da geração passada que brilhavam os olhos, né? Muito. Médico, advogado e engenheiro. Só que, cara, uma história que mexe muito comigo, Ti, é a seguinte. Aqui no caminho de São Paulo para Campinas, tem um motorista de ônibus que ele dirige alegremente todos os dias. Feliz da vida, muito feliz. E ali, ele um dia foi perguntado. Uma pessoa que eu conheço perguntou pra ele, cara, por que você é tão alegre? Por que todo dia você tá cantando? Pega um trânsito, pega um monte de coisa e você tá cantando, tá alegre, tá feliz da vida todo santo dia. Ele virou pra essa minha pessoa conhecida e falou o seguinte, você não sabe, é porque eu sempre quis ser motorista de ônibus. Até ali, a pessoa falou, tá, era isso? Ok. Aí ele falou, não, espera. Eu fiz a faculdade de engenharia, porque foi um pedido dos meus pais. Eu fiz a minha carreira em engenharia, conquistei um cargo alto, cheguei no patamar financeiro que eu desejava, encerrei a minha carreira, trabalhei quase 30 anos como engenheiro e agora eu tô realizando o meu sonho, tô realizando o sonho da minha vida, porque antes eu realizei o sonho da vida dos meus pais. Olha só, esse cara, ele parou, fez cálculos e falou, bicho, eu não tô sendo franco comigo mesmo. E sabe qual que é o meu medo? Eu tô com 31 anos de idade e você tá com 26. A gente chegar aos 60, 65... 70 anos de idade, olhar pra trás e falar, caraca, minha vida não valeu a pena. A minha vida não foi tudo aquilo que poderia ter sido, justamente pelo fato de eu não ter sido franco comigo mesmo. Como que você teve esse estalo, essa percepção lá atrás, pra falar assim, opa, pera lá. Eu preciso ser franco, que eu não vou nem pra um lado, nem pro outro, eu vou seguir aquilo que tá aqui queimando no meu coração. Como que foi isso? Você lembra, cara? Cara, eu lembro, eu comecei a fazer terapia muito novo, assim, eu comecei a fazer terapia com muito novo, forma de dizer, mas
há muito tempo, na verdade. Não muito novo. Comecei a fazer terapia em 2016, 15, 16, foi um ano antes de entrar na faculdade. E nesse processo de terapia, eu sempre levei muito a sério. Tipo, me comprometi muito a estar ali presente, a refletir sobre os meus pontos, a entender o que estava me fazendo não estar feliz. E graças a Deus, eu arrumei uma psicóloga muito boa, que me ajudou muito nesse processo. Determinado dia, e aí já contando como é que foi essa minha decisão de não sair do direito, mas de sair do lado profissional do direito. Determinado dia eu tava no escritório, eu tava ali trabalhando já pra defensoria de novo. Eu bati na defensoria, fui para um escritório, voltei pra defensoria. Uhum. E eu lembro que eu falei com um dos meus melhores amigos até hoje. Falei, cara, eu não tô feliz. E sempre foi um sonho da minha vida ter meu próprio negócio, empreender. E ali eu tava muito assim, num cenário de eu não sei o que eu vou fazer. Se eu precisar conversar com os meus pais, eu não sei o que falar. Os meus amigos perguntam se eu tô feliz e tal. Eu não escondo que não estou feliz, mas eu também não sei pra onde é que eu vou. Então, naquele momento eu tinha muito pouca coisa e talvez a única coisa que eu pudesse falar assim, olha, isso aqui eu realmente tenho cara, eu preciso primeiro confiar em mim, de que eu vou tomar a melhor decisão possível nesse momento pra mim mesmo e pra mais ninguém. Meio que skin the game ali, né? Exato. E a segunda coisa era, tipo, cara, eu vou entender quais são os meus pontos que eu acredito que sejam fortes, ou pelo menos aqueles que eu quero me desenvolver mais, tenho mais interesse em desenvolver. Então ali foi muito, nesse momento, entender a minha dor, acho que foi um ato de franqueza, e muitas vezes eu falo de franqueza, mas também trazendo um pouco ali de, cara, conhecer minhas fraquezas, conhecer aonde que meu calo tá apertando. E eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer escolhas ao longo da vida, ou podem fazer escolhas, mas decidem fazer lá no futuro, como foi a história do motorista do ônibus. Mas naquele momento eu falei, cara, eu tô num momento propício financeiramente falando, porque eu tinha um apoio total dos meus pais, ainda vivia com eles e morava com eles, etc. E eu também tinha um apoio muito grande, tipo assim, eu sempre fui meio, beleza, vamos arriscar. É isso aí, vamos arriscar. Talvez até vir pra Tech4Humans e entender que aqui as pessoas realmente patrocinam essa, não vou dizer arriscar, mas patrocinam a ousadia, patrocinam muito mais do que eu mesmo sou, então ainda me desenvolvo nisso. Mas naquele momento, entender o meu ponto e ser franco comigo mesmo me levou a falar, cara, eu preciso ver alguma coisa que seja na área de relacionamento com o cliente, porque no direito, o que eu mais gostava de fazer era o relacionamento, e entender dentro desse relacionamento com o cliente o que eu preciso desenvolver. O que o mercado tá pedindo hoje? Cara, então o mercado tá pedindo hoje que eu conheça mínimo de tecnologia, ainda que eu não seja um cara que vá mexer em código, mas conhecer o que é uma linguagem de programação, estudar, me interessar sobre isso. Então ali eu fui muito direcionado por mim mesmo e também por esse meu amigo. E quando eu comecei a falar com as pessoas sobre essa minha nova guinada de carreira, cara, estude sobre tecnologia, se interesse sobre esses temas, faça um curso de Excel básico, ainda que seja, para que você consiga dominar. Cara, pra você ter uma ideia, durante a faculdade eu não queria nem ter computador. Eu usava caderno, usei caderno quase até o 7º período, porque eu falava, cara, detesto computador, não vejo sentido. Eu era aquela pessoa bem old school mesmo, assim, cara, livro físico. Eu preciso fazer um trabalho no computador. Puta, que droga, Se não você quero quiser fazer. me doar aquele M1 Pro que você tem, não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Cara, tá pra doação, inclusive, galera. Quem quiser, vou passar o Pix, R$8.000. Fica à vontade. O Andrezão tava levantando a mão, eu falei assim, vai cortar alguma coisa. Mas não, ele tava querendo a doação. Vou te passar o Pix, André, fica tranquilo. A gente negocia no final. 2 parcelas de 8.000 cada, você leva esse M1 pra casa, hein? Meu Deus. Entrega na sua casa. Carioca não dá pra confiar mesmo. É impressionante, é impressionante. Bora. Não, mas é basicamente isso, assim. Ali eu comecei a entender o que eu precisava pra minha carreira. Comecei a buscar muito e nunca tive medo de buscar. Nunca tive medo de falar assim, cara, você vai levar um não, você não tá pronto. E foi assim, o primeiro processo seletivo que eu fiz pra sair da área do direito e entrar numa startup, eu levei um não. Cheguei até a última fase e fui reprovado por 2 sócios de uma empresa que depois eu trabalhei, mas que durante 1 hora bateram no ponto de, cara, você é muito amigo de um dos sócios que vai acabar sendo seu chefe, então como é que vai ser essa relação, o que você pensa disso? Então foram batendo muito ali e de novo, né, acho que a franqueza de poder
A franqueza e a empatia acho que são duas coisas que acabam andando juntas, de entender um pouco o lado deles, eu entendo por que eles estão perguntando isso. Eu não vou negar o fato de que eles podem estar preocupados com isso e estão preocupados com isso. Mas a franqueza de ser muito honesto comigo e com eles também, de que, cara, isso não ia ter a menor diferença. Eu não ia ser folgado, eu não ia ser aquelas pessoas que têm costas quentes no trabalho e fazem o que querem e são inconsequentes. Não ia ser essa pessoa. Então, eu acho que a franqueza veio me ajudando durante todo esse momento. E falo isso com muita tranquilidade e, lógico, hoje, e aí, acho que o maior desafio que eu tenho na minha vida hoje, cara, é lidar com um ambiente de muitas pessoas boas, como o que eu tenho hoje na Tech, lidar com pressões normais do mercado de trabalho, e também com a fase adulta que vai chegando, contas para pagar, aluguel, viagens, sonhos, desejos futuros, planejamento que acaba às vezes saindo do radar, mas lidar com isso tudo e ser honesto e acho que é um direcionamento básico aqui pra gente na vida adulta. Legal. Eu acredito muito, Ti, que decisões definem destinos, tá? Eu adoro essa frase, mas ultimamente eu descobri um incremento pra ela. Decisões com ações definem destinos. Legal. Né? Então, pra pessoa que tá ouvindo a gente aqui agora, o que eu quero resumir do que o Thiago falou aqui pra gente, que é muito rico e a faculdade normalmente não ensina, não é? Você fez direito, eu fiz psicologia e faculdade não ensina isso daqui não, irmão. Isso daqui é vida, isso daqui é prática, isso daqui é desenvolvimento. Se você não for franco com você agora e falar, cara, o caminho que eu tô trilhando, a rota que eu tô seguindo é pra agradar Beltrano, é pra me validar com Ciclano, e se você não parar pra entender isso, cara, a tua vida, ela não vai estar legal do jeito que você gostaria. A sua carreira, ela não vai se desenvolver da maneira que poderia ser desenvolvida. Então, primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse aqui e se confrontasse, ok? O quanto que você tem sido franco com você? O quanto que você tem sido honesto com você? Porque o seu relacionamento consigo de forma interna, ele vai refletir nos seus relacionamentos externos. E aí, às vezes, os relacionamentos externos, horizontais, estão uma porcaria, nada está fluindo. Por quê? Porque você não consegue ser franco e honesto nem com você mesmo. Então, eu preciso muito que você anote esse ponto. Cara, eu tô sendo franco e honesto comigo mesmo? E aí, aqui agora, Tia, a gente vai começar a entrar o quanto que... Beleza, eu utilizei a franqueza pro lado de dentro, mas o quanto que isso é importante para reverberar pro lado de fora. De novo, você é um cara que tá sentado e responde, né, pela posição de account manager, não é? Mas lá atrás, eu aposto que, assim como eu, você teve dificuldade de ser franco em alguns momentos da vida, em detrimento ou em nome de querer agradar alguém, não é? Quais eram as dores que você passava, cara, lá atrás, por não ser franco e falar aquilo que a pessoa precisava de fato ouvir ou aquilo que você pensava? Cara, só um incremento no que você falou antes, até pra... Como são dois temas aqui que a gente tá tratando. Sim. Sobre empatia, é uma coisa também foda, assim. Eu, numa das minhas sessões de terapia, depois de tratar sobre os meus temas e como sempre ser o meu maior adversário no sentido de cobrança, crítica e estar lidando sempre com isso, eu fui falar sobre um amigo meu que estava passando por uma situação e acabei falando sobre, contando o que ele estava vivendo e contando também o que eu dei de orientação para ele, muito no sentido de, pô, cara, você tá se cobrando tanto por uma coisa que você tá bem, a sua vida tá andando, ela tá andando da forma como você escolhe, você não tem nenhuma dificuldade, assim, maior, né? Um caso de saúde, um caso de perda. De perda, né? Tipo, seja financeira, seja de qualquer outro sentido, pessoal. E aí, a minha psicóloga me cortou e falou, cara, o quanto que você é mais amigo dos seus amigos do que seu amigo. Ai. O quanto que você tá conseguindo ser com o Thiago quem o Thiago é pros outros. Porque pros outros você tá sendo muito legal, você tá tendo muita empatia, você tá acolhendo os outros. Você tá se acolhendo? Você tá, tipo, lidando com você de forma respeitosa, de forma tranquila, de forma, claro, não sendo, eu sou coitadinho, não, mas, tipo, o quanto que você tá sendo honesto com você e não seu inimigo. Você não precisa se cobrar mais do que aquilo que você... Tá claro que você tem um plano de ação, tá claro que você tá buscando. Então, naquele momento eu senti muito também o quanto que a empatia é importante. E aí, pra trazer 2 pontos aqui, até sobre a franqueza, como é que
quais foram os momentos que eu entendi ali a franqueza no mercado de trabalho, especialmente. Mas, cara, eu não sou um especialista em nenhum dos dois temas. São dois temas que eu trabalho diariamente. Eu trabalho, acabei de sair de uma reunião lá em São Paulo, vim aqui pra gravar contigo e, cara, em momentos que eu precisei ser franco em falar, não, isso daqui não dá. Em momentos que eu precisei ser mais direto em falar, olha, assim não vai funcionar. Ou seja, colocar travas. Mas sempre com duas consciências, e de consciência muito limpa, mas também pensando em 2 pontos. Primeiro, eu não tô fazendo isso por um ego. Eu não tô fazendo isso por achar que o outro tem que se diminuir ou precisa estar numa posição de vulnerabilidade diante de mim. De jeito nenhum. Tá sendo transparente. É uma relação de negócio. E como relação de negócio, eu quero que seja o melhor pra mim e pro meu cliente. Pra minha empresa e pro meu cliente. E como account, eu defendo muito, inclusive, o meu cliente diante da minha empresa. Então, ser transparente, ser franco, não significa que eu vou precisar diminuir o outro, ser grosso. Muito pelo contrário, cara. Eu quero ganhar do outro, puxar o tapete. Jamais. A gente só tem a perder se a gente pensar isso. Exato. É uma construção, co-construção. A gente tá numa relação de franqueza, numa relação de negócio sem a franqueza, ela não vai andar. Sim. Então, se você esconde coisas, se você mente... brasileiro... Acabou. Nossa. Esquece. Você tá lascado. Então, acho que a franqueza é muito... ela me ajudou, assim, desde o início, ali, quando eu era da defensoria, eu tinha alguns atendimentos presencial, seja no próprio escritório da defensoria ou no escritório ou um trabalho externo da defensoria. A franqueza em lidar com pessoas que estavam presas era um momento muito duro pra mim, de chegar num atendimento ali, num momento com uma pessoa privada de liberdade e não ser franco com ela ou ela não ser franco comigo era uma situação muito, muito delicada. Primeiro, porque ele tava lidando com pessoas que já são marginalizadas pela própria sociedade, então eu já tava ali numa situação de, porra, quanto que eu aqui posso confiar nessa pessoa? Sim. E com o tempo eu fui entendendo que, independente do que essa pessoa possa fazer, aquele papo, né, assim, não tô querendo ser aqui machista, mas aquele papo de, palavra de homem, tô te dando minha palavra de homem. Cara, a partir do momento que você olha no olho da pessoa, a pessoa tá te contando uma história. Cuidado, você pode ser cancelado, hein? Não, jamais. Não fariam isso comigo. O mundo tá chato, né, não cara? Não fariam isso comigo. Eu tenho certeza que não fariam. Mas é a palavra mesmo, assim, tipo, eu tô honrando minha palavra. Eu tô aqui te falando isso, é isso que vai acontecer, ou é isso que eu fiz. Então, a partir daquele momento, eu precisei entender muito... Cara, as pessoas... Eu parto do princípio que as pessoas são francas comigo. Eu parto do princípio que quem tá do outro lado da mesa, quem tá do outro lado de qualquer situação, não tá querendo passar a perna. Peraí que você tá ensinando um princípio importantíssimo aqui. Então, quando você chega pra se associar a uma pessoa, ter um trabalho ali com uma pessoa, você parte do princípio de que aquela pessoa está sendo honesta contigo. Com certeza. À medida que ela vai falhando, aí ela vai perdendo a credibilidade com você. É isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Assim, eu não posso começar um trabalho, eu não posso começar uma relação desconfiando da pessoa. Nossa. Eu já parto do princípio de que a pessoa tá sendo mais honesta comigo, mais honesta que existe comigo. E se em determinados momentos eu for entendendo que aquela relação não tá legal, eu vou ser o primeiro a chegar pra ela e falar, pô, isso daqui não tá legal. Até porque quem não é de verdade não se sustenta por muito tempo, né? Exato. E especialmente não sustenta situações delicadas. Sim. Eu ouvi isso dos meus pais e ouço até hoje da minha mãe. Cara, as pessoas que estão com você, elas estão com você e elas se provam no momento ruim. Então elas se provam no momento ruim de trabalho, elas se provam no momento ruim de familiar, momento ruim pessoal. Então, não é que a gente coloca as pessoas sob prova, mas, cara, a franqueza se constrói em momentos delicados também. Sim. É o momento que você tá na frente do seu cliente, que ele tá com um contrato que vai mudar a tua meta, que vai mudar o teu planejamento, e você tem que falar pra ele, assim não vai funcionar. É o momento que você tem que tomar decisões duras a ponto de falar, cara, dessa forma a gente não vai chegar do outro lado. Então, eu acho que isso é ser franco, isso é lidar com a franqueza desde o início da minha jornada profissional. E a empatia anda muito próxima, eu falei isso aqui no início, acho que você também falou, a empatia anda muito próxima, porque se durante essa jornada a gente não entender que do outro lado existe uma pessoa que também tem metas, que também tem desafios, que podem ter dormido mal, que podem estar com problema no relacionamento, que podem estar com problema familiar, que tem os seus objetivos e não são pessoas iguais a gente. A gente nunca vai lidar com pessoa do outro lado igual a gente.
O Ti não é igual a mim, eu não sou igual ao André. Cara, nós somos pessoas completamente diferentes, que passam por situações diferentes e precisam... A gente precisa conseguir gerenciar isso também, assim. Sim. Ter empatia, olhar o outro, cara. Você vê que tá num momento difícil, você vê que tá numa... acabou de sair de uma reunião estressante, tá com um nervo lá em cima. Cara, gente, recua. Não é hora de você discutir, não é hora de você ter um papo mais delicado. Então, isso pra mim também foi muito importante aprender isso ao longo da minha vida, porque é muito fácil você... Eu detesto aquelas pessoas que falam assim, cara, eu sou assim e acabou. Não, inflexível, que é isso? É inflexível, Então, se você pegar uma pessoa frágil, se você pegar uma pessoa que tenha problemas ali na hora, ou tenha tido problemas anteriores, você vai tratar igual uma pessoa que é, sei lá, exemplo, teu sócio que tem maior confiança, sabe tudo que acontece na vida dele, cara, tu vai tratar os dois igual? Não, cara, você não pode, assim, existem várias versões da gente, também no sentido de eu vou flexibilizar um pouco aqui o meu desejo. Eu vou flexibilizar o meu desejo de hoje por conta da empatia. Mas eu não vou deixar de ser franco com essa pessoa. Claro. Eu não vou deixar de assumir compromissos com ela ou de querer o compromisso dela, por mais que eu possa flexibilizar isso. Então acho que são alguns ensinamentos que a minha vida profissional foi dando, e em diferentes níveis, né? Assim, eu lidei desde com um cara que estava privado de liberdade, depois no escritório, pessoas estavam privadas de liberdade ou não, mas numa condição financeira muito melhor. E hoje aqui, já lidei com empresas antes da Tech foi uma, fiquei numa startup de recrutamento e seleção. E hoje aqui numa empresa que tem acho que a fatia de mercado que a Tech tem é um novo desafio. Você tá num novo lugar, você tá numa nova condição de negociar, e isso te traz muito mais responsabilidade, isso te traz muito mais peso, e a gente precisa buscar pessoas que nos desenvolvam. Então, é muito onde a nossa história também se cruza, mas, enfim. Muito bom, muito bom. Falando dessa questão da franqueza, cara, eu quero insistir nessa tecla um pouco mais ainda, porque eu tenho uma passagem que me moldou, e foi ela que me fez ter um start na minha vida relacional com as pessoas. Apesar de ser cristão e seguir os princípios bíblicos e tudo mais, por muitas vezes a gente acaba se enviesando por detrás de uma cultura de religião e se defende atrás daquilo. Só que eu acredito que é muito diferente do que de fato está escrito no Evangelho, né? Eu acredito que o Evangelho, ele é puro, ele é bom e faz sentido. Agora, a religião é perigosa, não é? Então, por mais que eu fosse um cristão de fato ali, por muitas vezes, o que o cristão religioso se pressupõe da parte dele? Que ele é um cara franco, não é? Certo. Com ele e com as pessoas. Só que não. Eu me lembro, cara, isso é muito marcante pra mim. Eu trabalhava numa empresa e eu tava passando um processo bem difícil. Tinha acabado de chegar naquela empresa pra trabalhar, um mês e pouquinho de casa, um sócio, 60 e poucos anos de idade, eu tinha 24, 25 anos de idade na época, foi e me deu uma invertida na frente das pessoas, e a invertida não tinha a ver comigo. Eu peguei uma informação de um lugar, fala pro fulano isso, e levei pra outro, fui entregar a informação pra ele. Cara, ele me deu uma invertida sobre aquele tema que não era comigo, não tinha nada a ver com aquele assunto. E eu criei um bloqueio. Literalmente, eu criei um bloqueio com aquele cara. Só que só tinha um problema. Ele era um sócio fundador da empresa. O cara mais poderoso da O empresa. cara mais poderoso. E o pior, ele trabalhava com a gente no meio ali dos colaboradores. E eu era alguém da área comercial. E, amigo, comercial tem que gerar resultado, tem que gerar venda. Você sabe bem disso, não é? E ali, cara, eu comecei a criar um bloqueio, uma trava, e eu ia trabalhar desmotivado. Eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável, e eu não conseguia enxergar o futuro do Thiago naquela empresa. E aí eu falava, cara, e era uma época muito conturbada da minha vida. Eu namorava, minha ex estava fora do país, assim que ela voltou do intercâmbio a gente terminou, eu ia morar com ela no Canadá, cara, minha vida não deu certo, foi um auê, e aquela vaga de emprego na minha cabeça, naquela época, era tudo que eu tinha. Eu falava, cara, se eu sair daqui eu vou fazer o quê? Então tem que ficar aqui. Só que, eu empurrei aquela vaga de emprego daquele jeito, indo trabalhar mal, não fluindo, não performando, por 1 ano e 8 meses naquela empresa. Literalmente 1 ano e 8 meses. Até que chegou um dia, cara, que eu falei, cara, eu não aguento mais esse relacionamento com o Arthur. Preciso... Vai dar nomes. Eu já dei nomes aqui, hoje em dia nós somos amigos, enfim, a gente se gosta e tá tudo bem. Eu preciso resolver essa questão com ele, porque não é sobre ele, é sobre mim.
E aí um belo dia eu marquei uma reunião com ele, ainda era no presencial, antes da pandemia, marquei com ele uma reunião, e esperei ele na sala, com mal de Parkinson já, né, tremendo aqui. Falei, meu Deus, o que vai dar dessa conversa? Mas assim que ele chegou diante de mim, eu tava sentado assim na mesa, eu olhei pra ele, olhei na bolinha do olho dele e falei, Arthur, eu tenho uma trava em relação a você, cara. E eu não tô conseguindo resolver essa questão aqui. Você é o dono da empresa, eu trabalho pra você, mas eu preciso resolver esse negócio aqui, senão eu não vou conseguir ir pra frente. Como que a gente resolve isso? Sabe o que eu fiz? Eu transferi, tirei a responsabilidade dos meus ombros e joguei pra ele. Falei, se vira. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque ali a gente teve a oportunidade de lavar a roupa suja, de entender os pontos, até porque eu não era santinho ou perfeitinho, tinha vários erros que ele apontava ali também e eu dei razão a ele. E eu coloquei os meus motivos ali na mesa também. Cara, no final das contas, a gente se acertou, a gente saiu dali daquela reunião entendendo a visão de mundo um do outro, se respeitando e mais, alinhando coisas que eu poderia fazer ali na área para poder fazer as coisas fluírem. Thiago, pasme, eu tava com 1 ano e 8 meses de casa. Eu fiquei naquela empresa, o total, 4 anos e... Que isso? 4 anos e 3 meses. Eu era pré-vendedor nessa época, saí de lá como executivo de vendas, fui o melhor vendedor de 34 anos de história daquela empresa. Eu vendi mais do que todo mundo. Pessoas que estavam na área comercial há 10 anos, há 20 anos, não conseguiram vender, não conseguiram entregar resultados tanto quanto eu consegui entregar. Cara, aí eu olho pra isso e eu falo, bicho, da onde que partiu esse negócio? E quando eu paro pra buscar a causa raiz, cara, eu tinha que resolver as minhas questões internas. Primeiro comigo e falar, meu, é a minha carreira. E tem essa pedra de tropeço na minha frente, eu preciso resolver. E depois com o outro, porque senão, se eu não falo pro outro, eu estou sendo negligente. E aqui eu trouxe até alguns pontos pra gente poder conversar sobre utilizar a franqueza. 4 pontos, 4 motivos que as pessoas acreditam, e eu quero te ouvir, o que você pensa sobre. 4 motivos que as pessoas acreditam que não deve utilizar a franqueza. Primeiro ponto, confundir a franqueza com ser grosseiro. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que a maior preocupação da gente, e por vários momentos, ou trago a pessoa que tá ouvindo a gente a refletir, né? Quantas vezes ela já não deixou de ser honesta consigo mesma ou com a outra pessoa que tá do outro lado, seja namorado, namorada, chefe, parceiro de trabalho, familiar, e acabou gerando muito mais desgaste, muito mais estresse por não ter sido franco. E aí, claro, a ideia nunca é ser grosseiro, mas intencionalmente, se a gente deixar de fazer algo com medo de ser grosseiro, cara, é melhor você fazer tentando não ser grosseiro, ainda que você venha a falhar. Então... E ajusta, né? Percebe os erros. Exato. E é normal, assim, e lá na Tech eu acho que esse é um desafio muito grande, assim. A gente tem muita liberdade e eu tô falando da Tech no sentido de parceiro de trabalho, né, assim. Eu e os meus parceiros de trabalho temos muita liberdade, dado pela cultura da empresa, dado pelo trabalho que te fez, de sermos honestos, ainda que a gente possa parecer estar sendo grosseiro. Ou seja, a gente parte do princípio que o Ti não vai ser grosseiro comigo, ele tá sendo franco comigo. É diferente. É diferente. Se o Ti tá me fazendo uma pergunta, ele não tá me fazendo aquela pergunta no sentido de, pô, eu quero aqui demonstrar... Não, muito pelo contrário, ele tá fazendo aquilo ali porque ele realmente entende que é necessário fazer aquela pergunta, entende que é necessário dar um feedback. Então, ainda trabalho muito isso dentro de mim, de não confundir grosseria com franqueza. E a segunda ponta também é verdade, assim, eu trabalho muito dentro de mim, não confundir. Eu tenho medo que alguma coisa possa acontecer, logo não vou fazer, não. Eu vou tentar fazer mesmo com medo e vamos ver o que acontece. A minha ideia é direcionar esse caminho, então é a dica que eu deixo pro pessoal. Muito bom. Exato, as pessoas perdem a oportunidade de serem fluidas e conquistar grandes resultados. Cara, com esse dono dessa empresa, cara, eu saí de lá, ele falou, cara, por que você vai sair? Você me mandou embora. Tipo, eu saí pra empreender. Ele, não, beleza, eu mando embora, pago seus direitos direitinho. Legal. A gente saiu pra almoçar depois que eu saí, ele quis saber o que eu ia fazer da vida. Cara... Legal. É só você colocar construir um relacionamento. Construir um relacionamento. É tão simples quanto isso. Segundo ponto. Olha o que as pessoas pensam. Ah, mas se eu for franco, se eu levantar a mão nessa reunião, se eu disser ao Thiago aquilo que eu penso, o que será que ele vai pensar de mim?
olha o que as pessoas pensam. O que será que o Thiago vai pensar de mim? O que será que o fulano vai pensar de mim? O que você pensa sobre isso, Ti? Eu acho que faz parte a gente ter receio da opinião dos outros. Tem um cara que eu sigo no Instagram que ele, em vários momentos ele tenta, se eu soubesse o nome dele eu falaria, mas agora eu não lembro. Em vários momentos ele tenta mostrar como fazer coisas inacreditáveis em público. Cara, ninguém tá nem aí. Ou as pessoas, o Ti veio com essa roupa hoje. Cara, daqui a 2 dias o Ti vai lá e pensa em usar essa mesma roupa. Pô, fulano vai reparar. Cara, ninguém tá nem aí. Exato. Se a pessoa tá mais preocupada com você do que com ela mesma, com os problemas, com as questões dela, cara, tem uma coisa errada. Então, não se preocupa tanto com o outro, não. Vai do jeito que você entende os seus... peça feedbacks, peça pontos de onde que eu posso melhorar, o que eu tô fazendo de errado. Mas sim, não tem de se direcionar pela opinião do outro. Eu acho que esse é um grande desafio, tá? Assim, pra todo mundo. Claro. Se você hoje não vive, cara, talvez um dia você vá viver o medo do julgamento, o medo de não performar da forma como o outro espera, ou como até num relacionamento o seu parceiro ou sua parceira espera, e mesmo assim você vai precisar lidar com isso. Então, acho que é um pouquinho de deixar o ego de lado, no sentido de assim, cara, entendo que eu posso falhar, mas mesmo assim eu vou ser eu, e se o outro tá preocupado comigo, cara, desculpa, ele tá sem ter o que fazer. É isso. Eu acredito muito numa premissa. Não existe pergunta boba, mas existe o bobo que não pergunta. Perfeito. Porque muitas pessoas ficam inibidas e com medo de levantar a mão e questionar ali numa reunião, por exemplo, ou chegar no Thiago e falar, Thiago, por que você fez essa proposta nessa cor? E aí a pessoa fica com aquela dúvida eterna. Vai lá, fala. Eu passei por isso essa semana passada com a Sara, inclusive. A Sara tá vindo aqui, hein? Tá vindo aqui? Mês que vem, setembro. Mês que vem. Vai conhecer Alphaville. Baita conversa. Mas eu passei por isso com a Sara. A gente manda as propostas assim que enviadas pro cliente no nosso canal geral, para que toda a empresa tenha conhecimento. E a Sara fez perguntas tão interessadas de um tema que envolvia ela e o time dela, mas ela foi além das perguntas que envolviam ela e o time dela. E ali, depois a gente tava trocando uma ideia, eu respondi a ela, respondi as perguntas, sanei os pontos de dúvida. Ela me fez refletir, ajustei o que precisava na proposta, até como ponto de feedback. Mas depois eu tive uma conversa com ela e eu falei, cara, o que mais me impressiona desde que eu entrei aqui, na minha relação com você, é o quanto você hoje consegue ser franca e se posicionar de forma assertiva, demonstrando interesse e confiança. Quando ela traz alguns pontos, eu vi que ela evoluiu muito nesse aspecto ao longo do tempo. Cara, isso traz uma segurança, isso traz uma... Pô, tô falando com alguém que realmente genuinamente tá interessado naquilo ali. A pessoa tá aqui, né, cara? Ela tá aqui. Estado de presença. E eu não quero, eu não quero... Quando ela me fez a pergunta, ou quando ela se expôs também, cara, duvido. E quem pensou assim, pô, que a Sara tá se metendo? Ou, pô, olha o Thiago lá fazendo merda. Não, cara, não. Faz parte você precisar ajustar a rota, faz parte você ser questionado. E que bom que existem pessoas assim na nossa vida. O chato é aquela pessoa que tá ali, tanto faz, tanto fez. Exato. Ou tá ali pra ser mais um. Não, cara. Que bom que a gente tem pessoas que estão de olho no que a gente tá fazendo, não no sentido assim de, pô, eu quero dar uma rasteira nele ou nela, mas, cara, eu quero contribuir com isso daqui. Então, quando você começar a perceber que tem pessoas assim no mundo, e que é dessas pessoas que realmente importa o feedback, realmente importa, tipo, cara, deixa eu pedir um feedback no exemplo aqui da conversa da Sara, deixa eu entender onde é que eu posso melhorar, o que a Sara tá fazendo que tá, pô, chamando a atenção, cara, é aqui que eu vou. Exato. E o resto que tá ali, eu tô preocupado se fulano, cara, fulano deve ter um monte de coisa pra fazer e tudo bem. Exato. Tô nem aí. Exato. E são essas pessoas que nos tiram da zona de conforto e colocam na zona de confronto das mudanças, cara, que geram impactos na nossa vida que sozinho a gente jamais teria condição de alcançar. E o contrário, né? Se a gente vê uma oportunidade e não age, não fala pra pessoa, nós estamos sendo negligentes. Perfeito. Essa é uma grande falha. Terceiro ponto aqui, caminhando já pro finalzinho. Não saber escolher o momento e as palavras certas, cara. Não vou falar porque... eu acho que não é a hora. E aí... Eu não vou falar porque eu tô nervoso. A pessoa dá essa desculpa, né? E aí deixa pra falar depois nunca mais fala e fica com aquela sujeira debaixo do tapete. Eu acredito numa coisa, né? Quanto mais sujeira você acumula debaixo do tapete, a sujeira que é do outro,
você tem um problema, porque aquela sujeira vai fazer você tropeçar no seu tapete com a sujeira do outro. E aí é um baita de um problema. Perfeito. Cara, eu vou usar uma analogia aqui, espero que o pessoal me entenda, mas eu e minha namorada, a gente joga muito Uno. Então, todo Nossa, jantar... imagina o relacionamento dos dois como que é. Meu gente Deus é muito do céu. competitivo. A gente é muito competitivo. Mas nesse caso, Brigam todo final de semana. nesse caso nem gera tanta competição assim, porque eu sempre ganho dela. Então, Acabou de fumar mais uma briga. E de graça. É uma briga aqui de graça. De graça. Do nada eu podcast, vou arrumar uma briga. vou arrumar um plano pro meu Tá relacionamento. tudo certo, exato. Mas, cara, imagina... E ontem a gente passou por isso. E aí, ela vai me entender bem. Foi realmente ontem à noite. A gente tava jogando e do nada a mão dela foi diminuindo. A minha tava com 4 ou 5 cartas, ela tava com 3. E eu falei, eu tenho 2 mais 4 pra jogar. Falei, pô, eu vou jogar, mas eu não vou jogar agora não. Eu vou esperar ela jogar mais uma carta. Quando ela for jogar a última e der Uno, eu vou jogar os 2 mais 4. Vou aqui, né, estourar. Porra, vai comprar mais 8 dando Uno. Cara, quando eu esperei, eu falei assim, vou segurar. Ela falou, jogou uma. Eu joguei outra. Na hora que ela foi jogar, teoricamente, uma pra dar Uno, ela jogou as 2 juntas, que eram 2 cartas iguais, e a regra do Uno permite. Se lascou. Eu me lasquei, eu esperei tanto o momento certo que ele não apareceu. Nossa. Eu perdi a partida com 2 mais 4 na mão, podendo ganhar, não vou dizer tranquilamente, mas com grande chance de ganhar. Cara, eu esperei tanto o momento certo, eu esperei tanto a melhor condição, o melhor contexto, que eu me lasquei. Isso não quer dizer que a gente precisa confundir isso com... Vou falar agora no calor do momento, que eu tô de cabeça quente, mesmo pra confrontar, pra... Eu não levo desaforo pra casa. Eu sou assim, vou pra cima. Isso vai dar merda. Então, entender, lógico, o seu momento, o momento da pessoa, mas não usar isso como desculpa. Eu acho que é um meio termo entre a empatia e o descaso, vai? Não sei se é exatamente descaso a palavra, mas você deixar a situação de lado, não, vou jogar pra debaixo do tapete. Não. Tudo bem, a pessoa tá num momento difícil, um dia difícil, beleza, amanhã conversa. Não, mas agora não... Tudo bem. Então, cara, daqui a um tempinho, até o final do dia, pode ser, puxar pra conversar. Eu acho que é uma lição que eu também aprendo todo dia, mas acho que é importante demais a gente não ficar arrastando conversas difíceis. Elas precisam acontecer, elas acontecem em qualquer contexto, e não é porque a gente tem uma conversa difícil, por mais cansativa que ela possa ser, que era melhor não ter tido de jeito nenhum. Essas conversões que mudam a nossa vida, com certeza. Acho que você já até matou o ponto 4, inclusive, que é o medo de atrapalhar o desenvolvimento do outro. Cara, você não vai atrapalhar, você vai acrescentar valor, você vai agregar na vida da pessoa, e às vezes você vai levar um conhecimento, vai levar uma clareza que a pessoa não tem. Perfeito. E ali você vai ter oportunidade. Aí as pessoas ficam presas assim, falando, poxa vida, mas e se eu falar e a pessoa não fizer nada? Aí não é contigo, não tá no teu controle, é com ela. Teu papel é se posicionar. A gente pode aprender com todas as... Em algum ponto a gente pode aprender com... existem pessoas que podem ensinar várias coisas pra gente. Pessoas que podem ensinar uma coisa só pra gente. O importante é a gente conseguir estar aberto a isso. Total. E é isso também, eu acho que é passar o feedback, mas sem esperar que o outro cumpra seu feedback. Você não necessariamente é chefe, o chefa do outro. Não, cara, você tá ali numa situação de paridade, ainda que tenha uma relação hierárquica ou uma relação de seja hierarquia em qualquer contexto, mas você tá ali numa relação de pessoas falando pra pessoas, e de novo, assim como um negócio, uma relação ganha-ganha. Então isso que é o mais importante. Legal, boa. Ti, caminhando pro finalzinho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre empatia. E é uma coisa que tá se perdendo no meio das relações humanas, as pessoas estão cada vez menos empáticas. Tudo certo? Mano, pode... Tá bom o papo, mano. Pode ir. Pode ir? Não vou poder que não, vai. Porque tá interessante. Tá bom. O André tá falando aqui pra gente gravar mais 2 horas de conteúdo, pessoal, então fique... Brincadeira. Amor, congela a janta. Que até eu voltar pra casa hoje vai ser longo. Exato. O Ti mora em Genópolis e tá aqui em Alphaville. Atravessou São Paulo pra estar aqui mais uma vez. Obrigado, Ti. Que isso. Cara, tem uma questão que você falou lá atrás, na hora que a gente tava falando das pessoas serem francas e não sei o quê, e... Pô, cuidado pra não usar o jeitinho brasileiro. Tem uma coisa no próprio modelo de negociação de Harvard, que é o modelo ganha-ganha. Eu gosto muito. O que é o modelo ganha-ganha? É onde nós temos uma coisa pra poder resolver, e aí eu faço uma proposta, uma negociação contigo, do qual eu ganho, mas você ganha também. Não é? Só que, falando já de empatia, vindo pra essa área, pra esse aspecto, cara, as pessoas estão perdendo isso. As pessoas estão deixando a oportunidade de se colocarem de fato no lugar das outras.
estão deixando oportunidades na mesa. Inclusive ontem, tem um cara que eu sou fã, é o Flávio Augusto. Somos. Nossa, semana passada eu tive presencialmente numa palestra dele, cara. Aquele cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem uma coisa que eu decidi nos últimos tempos, é parar de ouvir todo mundo, dar atenção pra todo mundo e começar a ser seletivo e ouvir as pessoas que me fazem sentido, que me agregam, que me confrontam, e o Flávio Augusto é uma dessas pessoas. E fizeram uma pergunta pra ele no seguinte sentido, falaram assim, cara, você acredita que não faz mais sentido um rico investir nos Estados Unidos ao invés de investir no Brasil? Pô, o Brasil é um país quebrado e tal, que não sei o quê. Aí ele respondeu o seguinte, cara, eu acredito que nós, empreendedores, resolvemos problemas, resolvemos dores. E o Brasil é um país cheio de problemas. E quando você tem um monte de problemas, você tem um monte de oportunidades. Perfeito. E é por isso que o Brasil é um oceano azul para os empreendedores, né? E aí ele deu até uma invertida no cara. Qual é a dor que você resolve? Por que você está pensando no que eu posso fazer com o meu dinheiro ou não? Por que você não faz alguma coisa para resolver a dor de alguém e ganhar dinheiro em cima disso? E eu olhei aquilo e falei, fantástico. Agora, como que eu tenho essa perspicácia, né? E você faz isso todo santo dia porque você é um cara que é gerente de contas, né? Como que eu tenho essa perspicácia de identificar uma oportunidade, mas também me colocar no lugar daquela pessoa que talvez não esteja no momento, esteja com uma outra dificuldade, e aí você tem que ser flexível e mudar a prioridade que você estava ali. Como que você utiliza a empatia no seu dia a dia, cara, de forma prática? Cara, aí, também não entrando aqui tanto no que eu venho aprendendo sobre vendas, mas muito mais sobre meu lado pessoal nessas situações. Quando eu me coloco numa situação onde eu tô vendo uma oportunidade do outro lado, mas ainda assim eu vejo que essa oportunidade vai ser um ganha e do outro lado não vai ter ganho nenhum, eu consigo entender que do outro lado, não é que não vai ter ganho, do outro lado vai ter um gasto. Nossa. Esse cara vai gastar uma nota comigo, ainda que seja um valor irrisório pra empresa ou qualquer dos contextos, mas ele vai gastar uma nota comigo. No final das contas, aquilo ele não vai mexer o ponteiro da empresa dele, da área dele, da meta dele. E no final, isso vai se tornar um fator ruim pra mim. Seja como pessoa, de botar a cabeça tranquila no travesseiro e falar assim, porra, cara, aqui eu vendi um baita de um projeto. Aqui eu tenho uma baita oportunidade de pegar isso que eu fiz aqui e transformar num case. Isso aqui vai mexer o meu ponteiro e também vai mexer o ponteiro do outro lado. E isso é a melhor coisa que tem, porque esse cara que tá mexendo no ponteiro dele, porra, ele vai virar um cliente promotor, que vai me indicar, que vai fechar mais projeto comigo. Cara, a empatia, ela leva a gente a lugares muito melhores do que aquele que a gente fala assim, não, deixa eu passar a perna aqui em alguém e vamos ver o que acontece. Cara, tenta vender um dia alguma coisa pra alguém que não precisa. A pessoa vai ficar com raiva de você. Nossa. Sabe aquela situação que você chega porta numa se loja? fecha. Exato. Sabe quando você chega numa loja, sei lá, eu tenho muita essa imagem com loja que vendia tênis antigamente. Chega numa loja e você fala assim, pô, eu quero comprar um tênis, e um vendedor chato te oferece, você fala, pô, gostei desse aqui, pega o meu número, ele vai lá e pega. Só que ele não pega só aquele tênis, ele pega mais 18 pares. Ele tenta te empurrar o par mais caro, que foge totalmente do propósito do tênis que você gostaria de comprar. Em um momento de vulnerabilidade. Que ou você tá precisando, ou você tá querendo, pô, cara, é meu aniversário, eu quero comprar um tênis, pô, minha Eu mãe tá mereço comigo, eu e tal. mereço, minha namorada, pô. Cara, pensa bem se você volta na loja depois de fechar uma compra ou de passar meia hora numa loja com um cara tentando te empurrar, vendo que, assim, o cara não tá ouvindo o que você tá falando. Só tá te onerando ali, né, A cara? empatia é isso, o processo de empatia ele começa do momento que você sai de casa, mas na negociação cara, eu tô ouvindo o que o Thiago tá realmente querendo. Eu não tô querendo vender alguma coisa pra ele a qualquer custo. Eu tô realmente querendo entender o que ele precisa. O vendedor, ele não basta ser só um vendedor, né? Ele tem que ser um vendedor consultivo. Ele tem que vender aquilo que outra pessoa precisa, vai usar, faz sentido e tá dentro do cenário dela de investimento. Segura nesse ponto aí. Thiago, o que isso tem a ver com o meu dia a dia de trabalho? Cara, eu sou, sei lá, eu sou alguém da área de logística, eu não trabalho com vendas, eu sou engenheiro, eu não trabalho com isso. Só tem tudo a ver, tá? Só tem tudo a ver porque o que o Thiago falou aqui é um princípio.
talvez você não esteja sendo empático e ouvindo a pessoa que esteja do outro lado, e aí você tá deixando o seu orgulho e o seu ego falar mais alto, e você não tá percebendo que a pessoa tá falando sobre laranja e você tá querendo oferecer banana para aquela pessoa. E aí, automaticamente, você acaba onerando aquela relação. E você fecha uma porta, você queima cartucho e acaba não facilitando a vida de ninguém. Isso depende de empatia, Thiago, mas é claro, se você não para ter uma escuta ativa, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui já que tá dentro de empatia, meu amigo, você jamais vai conseguir estabelecer uma ótima conexão com as pessoas e não vai conseguir extrair os bons resultados que você tanto espera. Então o que o Thiago tá falando aqui são princípios pra gente utilizar na nossa carreira em qualquer área que você atue. Vai lá, Thiago. Só pegando um gancho no que você tá falando, né? A minha namorada é compradora. Ou seja, lá em casa eu sou vendedor e ela é compradora. Durante vários momentos, nesse 1 ano e meio que eu tô na Tech, durante vários momentos eu virei pra ela e falei assim, cara, eu tô passando por isso. O que um comprador tá pensando nesse momento? Porque assim, eu não tenho experiência com compradores desse calibre, ou eu tô com uma dificuldade de fechar um negócio por entender que tem um problema aqui. O que ele tá pensando? O que essa pessoa tá entendendo da minha fala, da minha postura? Então, quando eu tento entender mais sobre o outro, quando eu tento entender mais o contexto do outro, quando eu vou conversar com o cliente, e o pessoal na Tech me sacaneia muito porque meus desafios da semana muitas vezes são, não, vou almoçar com fulano, vou tomar um café com ciclano, vou lanchar com Beltrano, pessoal, pô, teu desafio é almoçar, jantar e lanchar, e se alguém, e se dá uma merda no teu dia é porque, o bife veio frio, não, cara. Então, eu sou muito do relacionamento assim, de, cara, vamos tomar um café? E o tomar café nunca começa com bom, eu vim aqui pra falar disso, vamos direto. Não, cara, tá tudo bem. Se conectar, né? Como é que você tá? Pô, tô te achando meio estranho, tá tal. Ah, não, tô meio gripado. Pô, é mesmo? O que aconteceu? Cara, é importante que a gente se conecte com a pessoa. É exatamente, tipo, é importante que eu entenda o que o outro lado pode estar pensando. É importante que eu aprenda com as pessoas. Cara, eu não tô numa relação de negócio só pra vender. Eu tô numa relação de negócio porque eu também acredito que a melhor maneira de você crescer como pessoa é conhecendo pessoas, se conectando realmente com pessoas, tendo empatia com as pessoas e praticando uma série dessas linhas de raciocínio de autoconhecimento que a gente vem trabalhando, seja aqui no seu podcast, seja na mentoria com você. Então, é uma virada de chave que eu acho que é importante para nossa vida e para nossa carreira de, cara, quem que tá do outro lado? Deixa eu conhecer as pessoas, deixa eu entender o que tá acontecendo ali. Deixa eu me conectar verdadeiramente a ela. Ainda que a gente possa divergir ou não ter caminhos similares, mas, cara, aonde que eu me conecto com ela? Cara, nós somos pessoas, nós somos filhos, nós somos namorados, ou, poxa, ele tem uma esposa e uma namorada, cara, a gente torce pro mesmo time ou não, nosso time vai jogar contra. Aonde que tá o meu meio termo entre eu e ela? Cara, começa ali, pelo básico. Exato, começa pelo básico. Então, parte do básico de que vocês estão no mesmo caminho e querendo a mesma coisa, que eu acho que a empatia começa muito por aí, assim. Em outras palavras, saia do automático e se conecte genuinamente com as pessoas, né, cara? O Thiago, além de mentor, psicólogo, etc., ele é um tradutor. A gente fala aqui um bando de coisas, ele compila aquilo ali de forma tão perfeita que você fala assim, pô, é isso aí, eu não podia ter feito melhor. É o ChatGPT 4.5 que eu instalei aqui, brincadeira. Muito bom. Cara, na Tech, a gente tem um programa, pra quem não sabe, Tech Talento. A Tech acaba sendo uma cliente da empresa que eu tenho, que é a Culture Builders, empresa de treinamento e desenvolvimento de colaboradores, né? A gente ajuda a implementar a cultura comportamental lá dentro da Tech. E lá a gente tem essa característica comportamental, que é a empatia. Ela está dentro de um grupo de habilidades chamada habilidades emocionais. E ali nós temos 3 premissas, não é, para empatia. E aqui a gente, caminhando já pro finalzinho, a gente fecha esse podcast falando sobre essas 3. Primeiro, se eu quero ter de fato empatia e melhorar nesse tema, eu preciso me colocar no lugar do outro, que é vestir o calçado ali do outro para entender o tipo de aperto que ele passa. O Tia acabou de dar uma aula aqui sobre isso. Eu preciso ter escuta ativa. E muitas vezes, cara, várias pessoas, ainda mais de TI, né, acabam sendo multitask e perde várias oportunidades. O que é multitask? Acaba fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Talvez você não precisa nem ser de TI para estar cometendo esse percalço no meio do caminho. Você tá ali naquela reunião, mas você tá olhando o Instagram. Meu amigo, você tá onde, afinal de contas? Em qual ambiente você tá? E aí as pessoas estão falando alguma coisa ali e você não para pra prestar atenção. E aí como que vai haver esse ponto de conexão, né, que você acabou de falar? Impossível. Isso não tem nenhum.
Você tá completamente fora da caixinha. Se a pessoa fizer uma pergunta na hora, e eu espero que ela não te faça. Não, eu espero que faça. É. Pra ser constrangedor. Não, porque você tá aqui nesse podcast, meu amigo, se não colocar em prática, desculpa, a vida vai ser a mesma e eu nem te quero aqui. A bem da verdade é essa. Eu não tô aqui pra te dar tapinha nas costas. Eu tô aqui pra gerar transformação na sua vida através de atitudes práticas. Então, se aquilo que a gente fala aqui não coloca em prática, amigo, tá no lugar errado. Mas, Ti, a escutativa, cara, ela conecta com pessoas. Perfeito. Aliás, além dela conectar com pessoas, ela me gera a oportunidade de que talvez eu nem tivesse pensando, nem tivesse imaginado que aquela pessoa poderia soltar uma pérola, e aí eu ouço aquilo, me conecto e consigo ajudar aquela pessoa. Que leva diretamente ao terceiro ponto, que é a ação compassiva, né? Primeiro, eu me coloco no lugar, depois eu ativo ali a escutativa. Em terceiro ponto, eu tenho uma ação compassiva. E às vezes, o que é ação compassiva? É você parar para ouvir a pessoa, depois que você ouviu, você apontar um caminho, apontar um destino, um direcionamento. Talvez você não tenha condições de ajudar aquela pessoa, mas você conhece quem tem. E se você ouve e não faz nada, você está sendo negligente. Então ali você tem a oportunidade de poder apontar um caminho e ajudar uma pessoa. E a coisa mais chata que tem numa relação, você tá desabafando com alguém, a pessoa falando no final assim, pô, é foda mesmo. Sério. Nossa. Que situação chata você tá vivendo. Cara, pelo amor de Deus. Sai do automático. Me fala alguma coisa, vamos conversar, nem que você tente se colocar no meu lugar, me questionar, tipo, minimamente isso. Então, isso serve na vida pessoal e serve na vida profissional. Em qualquer contexto você precisa usar isso. Então, por favor, usemos isso. Serve pra mim também, de sair do automático. Quando você tá ouvindo ou falando com alguém, cara, a pessoa tá do outro lado, você tá ali no Instagram, no WhatsApp. Isso é uma mania péssima que a nossa geração pegou. Acho que os nossos pais talvez tenham um pouco mais a nossa. Com certeza vai ter isso, vai refletir nossos filhos, nossos futuros, né? O legado que a gente vai deixar. Sim, total, cara, total. E aqui, cara, eu quero que você traga pra gente as últimas considerações, pensando aí que tem uma galera que tá ouvindo a gente, tá começando ali na carreira, ou já tem um tempo e tá desconfortável com os resultados. Sabe que até é bom tecnicamente, mas tá faltando um que a mais. Eu acredito piamente que esses dois temas que a gente trouxe aqui hoje, né, que a gente trata inclusive dentro da Tech, são pontos importantes. O que você diria pra essa pessoa? Quais seriam as suas considerações finais? Como se você fosse aconselhar o teu filho, cara, ou tua filha. O que você diria? Cara, eu acho que o primeiro de tudo entenda o que você tá sentindo e para isso busque profissionais, busque o meio que fizer você refletir sobre o momento de vida que você tá passando e aonde você quer chegar e o porquê que você tá sentindo essa insatisfação, esse desequilíbrio pessoal. No segundo momento ser honesto consigo mesmo de que você não vai sair daqui pra cá e ficar no mesmo patamar. Muitas vezes você vai precisar descer um degrau, muitas vezes você vai precisar se reciclar, você vai, eu quero mudar de vertical. Cara, você vai precisar passar por um momento também de treinamento e curva de aprendizado, enfim. É lógico que é muito fácil, é muito mais fácil para pessoas que possuem condição financeira fazerem essa transição do que pessoas que, poxa, eu preciso trabalhar pra me sustentar e gostaria de fazer essa transição. Mas assim, entenda aonde que você pode ser flexível. Talvez esse é o ponto. Cara, eu vou dormir um pouco menos hoje, vou acordar mais cedo pra estudar, seja pra treinar. Eu tô precisando fazer isso. A rotina me engoliu, porra, por isso eu não faço atividade física. Beleza, e às 6 horas por dia você passa no celular, você faz o quê? Nossa. Então, o quanto que a gente não consegue flexibilizar também para chegar ao nosso objetivo e transformar aquilo que tá fazendo a gente ficar insatisfeito. E ao longo de toda a jornada, cara, a empatia começa no momento que você tá dentro de casa, no momento que você abre teu olho, a empatia tá ali. Seja com teu cachorro, seja com a tua mãe, com teu pai, com a tua irmã, o teu vizinho, com a tua namorada, teu namorado. Cara, o quanto que você consegue ser empático e entender que as pessoas não precisam te aturar quando você tá de ouvido virado, assim. Eu tinha muito isso antigamente. Hoje eu não tô legal. Uhum. Cara, se vira, irmão. Uhum. Se vira. Se você chegar no trabalho, virar pro teu chefe e falar, pô, hoje eu não tô legal, eu vou falar, beleza. Legal. E tudo que a gente precisa fazer? Como é que faz? Como é que você vira pro teu cliente ou pro teu fornecedor e fala, não, hoje eu não tô legal. Beleza, cara, irmão, olha só, hoje eu não tô legal. Vamos conversar amanhã, vamos conversar mais tarde, hoje eu não tô bacana.
Isso é uma coisa. Outra coisa é, tipo, não, hoje eu não tô legal, vou assumir esse papel, esse personagem e vou tocar a vida. Então acho que a empatia, ela é muito mais um guia. Eu acho que depois que a pessoa assume consciência de, cara, eu estou sendo empático, as coisas se tornam muito mais fáceis e muito mais verdadeiras. E as nossas ações se tornam muito mais genuínas do que ações automáticas. Então, cara, seja honesto com você, seja empático consigo mesmo, com os outros, e também seja franco. Não fica com medo de, pô, a coisa não... eu vou ser grosso, pô, o outro não quer ouvir. Cara, a sua parte é tentar fazer a diferença. Se o outro vai acolher aquilo ou não, beleza, isso não é mais com você. Saiba também o seu espaço. E eu acho que isso é um pouco da inteligência emocional, que a gente vai falando em vários momentos ali de, cara, entenda até onde você pode ir, entenda o que você pode contribuir com o outro. Então acho que é um pouquinho sobre isso que eu tento aplicar no meu dia a dia. E de novo, não sou o dono da verdade, mas tô genuinamente interessado em trabalhar esses pontos, então... Continuar evoluindo. É isso. Muito bom, muito bom. Cara, e quando você falava, eu pensava no seguinte, cara, quando a gente sai do automático, a gente chega no final do dia, a gente não tem aquela sensação de, caramba, parece que eu trabalhei muito porque eu tô muito cansado, mas meu dia não produziu nada. Não, na realidade você passou fazendo vários nadas, porque você estava no automático naquela reunião, você estava no automático naquela produção, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, não foi franco com você, não foi empático com as pessoas, não se conectou genuinamente, e aí dá essa falsa sensação de que você trabalhou e por isso você tá cansado. Então, quando a gente passa a ser, de fato, franco com a gente e empático, passamos automaticamente a produzir mais. E aí sim, chega no final do dia, aquele cansaço é de produção. Perfeito. Não de estar no automático. Senhoras e senhores, esse foi Thiago Borba. Se vocês gostaram, se você quer que o Thiago volte, escreva aqui embaixo nos comentários agora. E mais do que isso, Ti, novidade, essa semana aqui, nós estamos em agosto, certo? Certo. Dia 21 de agosto de 2024, nós estamos lançando, eu estou lançando o CDA, Clube do Autoconhecimento. Thiago, eu quero te acompanhar um pouco mais de perto, quero saber mais do seu trabalho, daquilo que você faz. Entra lá no CDA, Clube do Autoconhecimento. Aliás, se você me ouviu até aqui, é porque é sinal que de fato você está interessado em continuar crescendo, continuar evoluindo, em continuar expandindo em todas as áreas da sua vida, não só carreira, não só profissional, mas todas as áreas que envolvem a tua vida. Então entra lá no Google, CDA, Clube do Autoconhecimento, ou na bio do meu Instagram, tem lá também o link para você poder acessar. Vale a pena te fazer mentoria comigo ou não? Porra! Se tem uma coisa que vale a pena é fazer mentoria com ele. Eu não paguei, tá? Não pagou, mas se quiser também eu passo o Pix depois. Mas olha só, falando em pagar, Clube do Autoconhecimento, tem que pagar? Tem desconto? Como é que funciona? Vamos lá. Só porque ele puxou essa ponta aqui agora, não foi nada combinado, tá, gente? Vocês conhecem a minha índole e o meu caráter. Pra você que tá ouvindo esse episódio aqui agora, me chama lá no direct, me dá um jeito de me falar em algum lugar, falar, Thiago, foi o podcast com o Thiago Borba. Eu vou dar 50% de desconto, aproveitando que é semana de lançamento. Que isso? Eu só tô aplicando 50% de desconto para as pessoas que já estavam estudando ali. Eu estudo e eu compartilho em um grupo ali no WhatsApp. E essas pessoas eu dei o direito para ela de 50%. Mas, já que o Thiago levantou essa bola, 50% de desconto. E detalhe, Ti, ali no Clube do Autoconhecimento eu não vou falar só eu como especialista, não. Eu vou trazer pessoas para falar sobre nutrição, vou trazer pessoas para falar sobre empreendedorismo, sobre comunicação. Cara, vai ser um hub pra gente poder se desenvolver de verdade em todas as áreas da nossa vida. Maneiríssimo. Parabéns. E muito obrigado por hoje e por todo o trabalho que a gente faz junto. Eu acho que agrega muito. E um dos grandes prazeres que eu tive nesse 1 ano e meio foi ter te conhecido. Ah, meu Deus do céu. Esse sempre foi o melhor corte. Ti, obrigado por ter vindo. Prazerzaço, arrebentou, cara. Valeu. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço.